A casa caiu, senhoras e senhores. E hoje, dia 16 de abril de 2026, a Polícia Federal acordou a capital da República com um verdadeiro chute na porta do sistema financeiro e político. A Operação Compliance Zero foi deflagrada e o que estamos vendo é o derretimento do Banco de Brasília, o BRB, e um escândalo de proporções astronômicas, junto, claro, com sempre Banco Master. Estamos falando de propinas pagas em apartamentos de altíssimo luxo, advogados montando esquemas bilionários de fachada e governadores fugindo às pressas de um rombo de 12 bilhões de reais indo diretamente para as costas do pagador de impostos. Prestem muita atenção nos documentos que eu vou colocar aqui na tela hoje, porque eles provam que a corrupção no Brasil virou um negócio de prateleira VIP. E fica aqui comigo até o final, porque tem uma acusação seríssima entre os pré-candidatos aqui ao GDF. Então, vem comigo enquanto eu coloco aqui na tela a nossa primeira matéria, pessoal. Vou te convidar a se inscrever no canal aí no botãozinho vermelho que está aparecendo aqui abaixo de mim. É muito importante para a gente. E já está aqui na tela. Opa, Ih, será que eu entreguei, meu Deus? A confusão, a brigaiada que já está aqui. Mas essa aqui é a primeira matéria. Veja apartamentos de luxo que seriam propina de Vorcaro a ex-presidente do BRB, segundo a PF. Vou fazer um parêntese aqui. Não só ao ex-presidente do BRB, e aos seus chefes, né? Ele tem chefe, lembra? Então vamos lá. Não diz quem é, nem se tem. Não tem mais, né? Que ele saiu do BRB, mas tinha. Então vamos lá. Bom, essa matéria, pessoal, tá lá no SBT News, tá? Eu vou aqui passar para vocês, é um carrossel com os imóveis. Não se assustem, tá? Foge da nossa realidade, mas tá aí. Na mira da polícia. Preso na manhã desta quinta-feira, dia 16, em Brasília, pela Polícia Federal, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, teria recebido ao menos 6 imóveis do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, como pagamento de propina para facilitar negócios. As unidades são de altíssimo padrão. Heritage, São Paulo. No mesmo bairro, o condomínio tem apartamentos de 570 metros quadrados, 4 suítes, 5 suítes, dormitórios, 6 vagas. 160, na Vila Olímpia, o condomínio 160 possui unidade de 275 a 592 metros quadrados. Casa Lafé, na região do Itaim, a Casa Lafé tem unidade de 570 metros quadrados. Localizado no Itaim, é Arbórea. Bairro Nobre Paulistano, possui plantas entre 472 e 1.070 metros quadrados. Só condomínio de luxo de altíssimo padrão, né? São Paulo até agora. Ó, veio em Brasília. Enius Muniz, já em Brasília, este edifício localizado no noroeste da cidade, oferece opções entre 291 a 590 metros quadrados. É o metro quadrado mais caro de Brasília, fica no noroeste. Vale dos Ipês, BSB, Brasília também, localizado no Jardim Botânico, o Vale dos Ipês dispõe de 6 córreos com plantas entre tantos metros quadrados. Preso nesta manhã de quinta-feira, pela Operação Compliance Zero, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, teria recebido ao menos 6 imóveis do dono do Banco Master como pagamento de propina. Você acha que esses pagamentos foram feitos só para ele? Comenta aqui para mim. De acordo com a decisão, o ministro do STF, olha o detalhe importante, relator é o André Mendonça. As transferências chegavam a 146 milhões, dos quais 74,6 já teriam sido efetivamente pagos. Então, meus amigos, não para por aí, tá? Porque olha só, fazendo o link de informações, como eu falei, o advogado lá do pessoal do Banco Master e do Vorcaro, que fez essa pirâmide, essa arquitetou, essa engenharia toda.
O Metrópolis aí também deu uma sacaneada no cara, né? Pegou a pior foto dele. Terrível. Tá lá no Metrópolis, viu, meus amigos? Acabou de sair, tá quentinha. Essa aqui é breaking news mesmo, tá? Preso nesta quinta-feira na Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga as fraudes do Banco Master, o advogado Daniel Lopes Monteiro atuava em mais de uma frente nos esquemas de Daniel Vorcaro. A PF aponta que ele comandava um compliance paralelo, ou seja, nenhum compliance, né? E montou uma arquitetura jurídica para ocultar imóveis usados para pagar propina ao ex-diretor do BRB, Paulo Henrique Costa. Sempre tem um culpado, nunca são os chefes, sempre tem alguém. Nós tivemos aqui em Brasília outra operação que foi a Escudeiro, na sua terceira fase, deflagrou contra o assessor especial do governador Ibanez Rocha, e aí a culpa lá desse desvio, que lá nessa ocasião, milionário na saúde, é do assessor, exclusivamente. Sempre tem um culpado, alguém para assumir a culpa, é incrível, né? Parece até que recebem ou que estão recebendo alguma coisa para assumir a culpa. Vamos voltar aqui. O Metrópolis apurou que no Master, Monteiro cuidava de todas as operações de direito creditório, ativos financeiros relativos a valores a receber por pessoas ou empresas. Nessa condição, ganhou uma sala no edifício Victor Malzone, sede do Master, e a fama de especialista em direito creditório no mercado financeiro, o que levou a ganhar muito dinheiro. Operadores da Faria Lima dizem que Monteiro era viciado em Porsches e aparecia sempre em um novo modelo da marca. Em outra frente, o escritório Ruzi Monteiro, ao qual o advogado é associado, funcionou como um compliance paralelo do Banco Master. Segundo a Polícia Federal, Monteiro participou da elaboração, revisão e ajuste de instrumentos contratuais ligados a Tirreno, empresa que criou créditos de fachada que o Master teria vendido ao BRB. A Polícia Federal menciona ainda a participação do escritório na substituição das carteiras da Tirreno e a existência de documento apreendido na residência de Vorcaro, indicando repasses financeiros destinados a Daniel Monteiro por ações relativas ao BRB. Diz a decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação desta quinta-feira, hoje. A PF aponta como agente-chave da vertente jurídica do esquema criminoso Monteiro. Tirou proveito de mais de 86 milhões. Repito, não é só dele esse dinheiro. Daniel Monteiro foi importante para ocultar os imóveis pagos por Daniel Vorcaro, dono do Master. A Paulo Henrique Costa, o ex-diretor do BRB, como propina para a compra de cerca de 12 bilhões em títulos fraudulentos, meus amigos. E nós não paramos por aí, porque agora você vai entender como que esse elo, qual que é a ligação de tudo isso que está acontecendo com essa informação que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora, tá? E aí, olha onde a gente está chegando. Olha onde a gente está chegando. Ibanez teria viajado às pressas por temor de operação da Polícia Federal. Está lá na... Eu tô meio gripado, viu, pessoal? Peço desculpa aí para vocês. Mas está lá na Vero Notícias. O ex-governador Ibanez Rocha teria viajado às pressas nas últimas horas após temer ser alvo da Operação Compliance Zero. Segundo fontes ouvidas pelo portal InfoDF, a informação foi checada pelo portal Vero Notícias, que é esse portal que eu estou comentando aqui. Ou seja, 2 portais verificaram. De acordo com relatos, Ibanez não sabia se seria incluído entre os investigados da nova fase da operação. A situação levanta a hipótese de possível vazamento prévio de informações sobre a ação da Polícia Federal. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em meio às investigações sobre o Banco Master. Até agora, Ibanez não comentou publicamente o caso. E olha, não para por aí. Veja o que veio aqui na Infomoney e falou sobre essa relação de Ibanez com Paulo Henrique Costa.
Cadê a matéria? Não, não. Uai, sumiu a matéria? Ah, aqui, ó. É porque ela já tá selecionada, ela saiu mais cedo um pouquinho hoje. Tem 5 horas. Olha aqui, pessoal. Tá lá na Infomoney, tá? Fotinha dos bonitões lá, pá. Agora aqui eu quero mostrar para vocês o carrossel. Então, ó, Infomoney, caso Banco Master, tá? Ibanez enviou mensagem a preso pela Polícia Federal cobrando desfecho de negócio com o Master. O BRB e governo do DF. Tá aqui o Paulo Henrique Costa, que foi preso, que estava como presidente do BRB, e o Ibanez Rocha, que é o governador do... era ex-governador, né, do BRB e principal acionista do BRB é o governo do Distrito Federal. O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira, recebeu em junho de 2025 uma mensagem do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, cobrando um desfecho para a negociação entre o Banco Público e o Master. No diálogo, Ibanez disse que a operação estava gerando mais desgaste do que deveria e que não iria suportar esse desgaste. Ex-governador do DF. Ibanez admitiu que sempre cobrava um desfecho para a negociação entre o Master e o BRB, mas esclareceu que não sofria influência de ninguém, nem de Daniel Vorcaro, nem de grupos políticos. Será que nem do MDB? Nem do Alexandre de Moraes por causa do dia 8? Nem do Michel Temer? Será que ele não sofria de ninguém? Será? Será? É aquela dancinha, né? A defesa do governador afirma que era natural haver preocupação acerca do desdobramento de todas as ações que têm repercussões no Distrito Federal. Para, né? Dono do Banco Master, ó, tá aí o galã da Faria Lima, né? Então, em conversas reservadas, galã e gangster, né? Em conversas reservadas, mas laranja também, tá, gente? É a minha opinião. Galã, gangster e laranja de outras pessoas. Assim como o Paulo Henrique Costa, assim como o assessor especial Nino daqui, do governador, que era assessor especial, assim como vários eu posso nomear aqui, que já estão assumindo para essas culpas aí tem tempo. Sem amarras e sem rodeios, tá dito. Em conversas reservadas, Vorcaro costumava dizer que mantinha contato com o Ibanez e que no início das negociações com o BRB, o então governador ligou para um aliado político a fim de buscar informações sobre o histórico do banqueiro, tendo recebido ótimas referências. Queria saber para quem que ele ligou, né? Porque a gente já sabe da família, do histórico de Vorcaro, não é de hoje. O Vorcaro foi treinado para fazer isso. Encontros com Vorcaro. Ibanez confirma que esteve com Vorcaro uma ou duas vezes em eventos sociais, mas nunca para tratar de banco, porque não entende de sistema financeiro e sustenta que o diálogo relatado pelo banqueiro jamais ocorreu. Tem base um negócio desse, gente? Não tem, né? E o pior, se ele não entende de negócio financeiro, como é que ele entende que ele está pegando um patrimônio público do Distrito Federal, que nem tem ligação com o BRB, se o BRB não fosse, se o DF não fosse o maior acionista do BRB, e dando de garantia no FGC para pegar mais dinheiro, para pegar mais empréstimo e literalmente colocando esses imóveis que depois poderão ser vendidos a preço de banana e inclusive mais um desses assessores ou desses terceiros culpados aparece para comprar esses imóveis a preço de banana. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar, né? A época em que Ibanez enviou mensagem ao presidente do BRB, as tratativas para a compra do Master enfrentavam turbulência, porque no mês anterior o Banco Central havia descoberto uma série de inconsistências em carteiras de crédito do Banco de Daniel Vorcaro, adquiridas por 12 bilhões pela instituição financeira do Distrito Federal. Esse indício de fraude levou a autoridade monetária a apertar ainda mais a fiscalização sobre o negócio. 3 meses depois, em setembro do ano passado, o Banco Central vetou a operação. Em novembro, o Master foi liquidado por não ter fôlego para sobreviver no mercado após uma onda de resgates de aplicações. E o que está acontecendo com o BRB?
perderam o prazo até de apresentar a garantia, perderam o prazo de plano, tiveram que tirar o imóvel da Serrinha do Paranoá porque ambientalmente ia acabar com a água do Distrito Federal. E qual que é o destino? E o povo continua enganando, e aí vocês vão entender do que eu tô falando, porque tem governadora que continua falando pro povo que vai salvar o BRB, que vai fazer isso acontecer de uma outra forma. E aí, ó, foi a minha matéria ainda falando do governador do Distrito Federal, eu coloquei no meu perfil do Instagram essa aqui, ó. Eu repliquei a Globo News. E olha, porque para eu replicar a Globo é porque eles falaram alguma coisa coerente mesmo. E aí Paulo Henrique visitava e aí validava ou não os imóveis. Ele já trocava informações com Daniel Vorcaro. Falava do imóvel, dizia que tinha visitado, que a mulher tinha gostado ou não, e a partir daí ele começa a troca de mensagens. Aqui, por exemplo, ele faz uma troca de mensagens que a gente vai tratar aqui, inclusive cita o nome governador. Olha só. Amigo, diz Paulo Henrique Costa a Vorcaro. Obrigado pela conversa de hoje. A cada passo o caminho está mais claro e estou mais empolgado com o que vamos construir. Além disso, dou muito valor ao alinhamento pessoal. E acho que estamos bem alinhados em relação ao trabalho, visão de mundo e perfil. E aqui ele vai citar governador, nessa segunda parte, bem aqui, ó. Estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou no mais tardar na segunda-feira. O governador me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas. Lembrando e pontuando para vocês, aqui não está citado o nome de Ibanez Rocha, mas o Banco de Brasília, o Banco Regional de Brasília, o BRB, ele tem como seu principal acionista o governo do Distrito Federal, que até então estava sob o comando de Ibanez Rocha. E aqui, ao final, ele fala sobre essa crítica, fala que se o Daniel, no caso Monteiro, que é o advogado que também está preso, puder mandar o contrato, ele quer olhar e forte abraço. Então, esse era o esquema. Conversava com o Vorcaro, pedia o apartamento, visitava e aí validava. Apartamento que, segundo a PF era propina. E aí, Paulo Henrique... E aí, pessoal? Será que só a esposa do Paulo Henrique visitou esses apartamentos? Ou será que teve mais gente junto aí? Ó, que tá ficando... Se eles eram tão... eles não tinham medo de ser pegos, eles estavam tão confiantes porque tinha tanta gente poderosa debaixo do guarda-chuva deles, recebendo contratos milionários para segurar a onda dele, que os caras mandavam a própria esposa, levava a própria esposa, ou ia ele mesmo olhar esses apartamentos. Você não acha isso que é autoconfiança demais de que nada ia acontecer? E por que era essa autoconfiança toda? Por causa dos contratos milionários lá do topo da pirâmide. E eu não tô falando só de um não, que eu sei qual que você pensou, tá? De uma esposa de uma pessoa que não tem cabelo. Eu sei que você pensou nesse. Mas eu tô falando que tem vários outros, vários outros. Se você for pensar aqui, pescar na memória, tem Guido Mantega que recebeu 1 milhão, tem Lewandowski que recebeu, tem família, tem um monte de gente. Só no caso aí também do Ibanez teve uma movimentação do recebimento da RIAG, aquele fundo de investimento ligado lá, inclusive ao crime organizado, que eu não sei até agora como que não saiu no relatório lá da CPI do crime organizado essa vinculação e eu não pedi o indiciamento dele. Como que o Ibanez Rocha é totalmente blindado aqui pelo judiciário. É incrível isso aqui em Brasília, meu amigo. É incrível. Eu sei, porque eu sou daqui, eu conheço todo mundo, conheço ele, eu sei como é que a banda toca aqui. Mas chega, chega. Todo mundo tem que estar aí pra lei. Hoje eu vi um vídeo de uma advogada que foi presa dentro do seu escritório aqui em Pirinópolis, do lado aqui de Brasília, no Goiás, sabe? Porque ela difamou o delegado, segundo o delegado. Ele foi lá, prendeu ela dentro do escritório dela porque ela difamou o delegado. Ela saiu algemada. Aí você vê esse povo aqui, gente, é desvio bilionário. Todo dia é bilhão. 1, 2, 3, 10, 12. Aumenta 30, tira 50 bilhões do FGC e ninguém desse povo vai preso. E olha, esses não são os primeiros escândalos de corrupção aqui de Brasília. Não são. Desculpa aí minha indignação. Eu separei também, pessoal, a decisão monocrática do ministro André Mendonça para trazer para vocês. Eu ia até trazer alguns pontos específicos, mas vai ficar um pouquinho desgastante, né? Para a gente trazer notícia da forma mais informal que a gente gosta, eu acho que eu vou fazer um específico
só para comentar essa decisão do ministro André Mendonça, que é a mesma decisão que a repórter da Globo News passou em alguns pontos específicos, tá? Aqui, ó, tá aquela questão dos imóveis, tá? Essa aqui foram os imóveis que eles receberam como pagamento de propina. E aí eu vou te ser bem sincero, isso aqui não ia ficar só com Paulo Henrique Costa. Esquece. Isso aí iria para outras pessoas sim, tá? Então, essa é a decisão que a gente deu uma olhada e eu bati e conferi com a matéria da Globo News, meus amigos. E agora, não menos importante, mas a nossa última matéria vai também ligar uma pessoa que está fugindo, tentando dizer que não é com ela. Não é comigo essa questão de Banco Master e de BRB, tá? Não é comigo, não era eu. Então tá aí, ó, Ricardo Capelli acusa Celina Leão de quebrar o BRB com fraudes bilionárias, que vamos ter que dar os nomes. Eu chamo de Ibamaster e Celina Liquidação. Por quê? Porque vai liquidar o BRB. E não adianta. E se não liquidar, se isso não acontecer agora, que eu até torço para que não acontecesse, mas se o salvamento fosse plausível, agora pegar os imóveis do Distrito Federal, colocar numa garantia, para depois essa mesma galera comprar esses imóveis, essa mesma galera que desviou esses bilhões, comprar esses imóveis a preço de leilão, a preço vil, em nome de outros, isso não pode ser admitido aqui no Distrito Federal e nem no Brasil. Essa vergonha já tornou uma proporção mundial, gente. Mundial. Estados Unidos está lá, o FBI está investigando porque está cheio de operação conjunta, aqueles patrimônio do Vorcaro, todo escondido lá nos Estados Unidos, fora os paraísos fiscais que estão recheados de bilhões e bilhões. E eu acredito que graças à cooperação dos Estados Unidos esse dinheiro vai voltar. E aqui eu não estou sendo sensacionalista, nem falando que dá de soberania nacional. Não, eu estou falando abertamente. Se não fosse essa cooperação, paraíso fiscal nenhum ia abrir os verdadeiros donos de bilhões que estão lá escondidos. E eu acho que isso vai acontecer, ainda mais com a delação do Daniel Vorcaro, tá? Tenho dito. Então tá aqui a nossa última matéria do Diário de Ceilândia, pessoal. Esse povo é corajoso, viu? Então, pré-candidato ao governo do Distrito Federal, Ricardo Capelli, fez críticas públicas à atual governadora e também pré-candidata Celina Leão. Desculpa, é a matéria, vamos levar a sério a matéria, porque depois eu falo isso e aí parece que a matéria estava escrita assim, não tá? Celina Leão. Ao comentar um vídeo em que a gestora aborda conceitos de eficiência e planejamento na administração pública. Na gravação divulgada por Capelli, Celina Leão afirma que o país enfrenta problemas de gestão e defende maior eficiência no setor público. Pô, bem agora o sol bateu aqui na minha cara, hein, pessoal? Ai, meu Deus, espera aí que eu não vou dar pausa não, vai com o sol na cara mesmo. Bateu no reflexo do espelho ali do prédio da frente. Eficiência, você alcançar o objetivo, eficácia com o menor tempo possível, o menor recurso possível. O setor público ele está atrasado ainda no privado, porque ele não tem planejamento estratégico, diz a governadora no trecho exibido. Ao reagir ao conteúdo, Capelli questiona a condução da atual gestão do Distrito Federal e faz acusações diretas. Segundo ele, o governo local teria sido responsável por prejuízos significativos ao Banco de Brasília. Abre aspas. O governo ibanês e Celina Leão quebrou o BRB, envolvendo o banco em fraudes de 12 bilhões de reais, afirma o pré-candidato no vídeo. Capelli também critica áreas como a saúde pública, sugerindo falhas de planejamento e execução. Em sua fala, ele questiona quais seriam os resultados práticos da gestão ao confrontar o discurso de eficiência apresentado por Celina Leão. A governadora, por sua vez, no vídeo original, menciona iniciativas administrativas, como a criação de uma secretaria voltada à inovação tecnológica, como parte de esforços de modernização da máquina pública. As declarações ocorrem em um contexto pré-eleitoral do Distrito Federal, aqui do quadradinho, em que ambos se colocam como pré-candidatos ao governo, intensificando o tom das críticas e disputas políticas. Tá aí Douglas Protásio,
O cara é corajoso. Meu Deus, a luz ficou bem na minha cara. Pronto, mudei. E aqui, sem cortes. Então vamos lá, vamos embora, vamos finalizar. Mas eu preciso falar para vocês algumas palavras, meus amigos, para a gente encerrar. Visto, né, todas essas matérias, o que nos resta é literalmente ficar bem decepcionado com o atual cenário do atual governo, principalmente de Brasília. Porque o dossiê de hoje expõe a autonomia de um assalto a banco sem armas, feito por canetas, gravatas de seda e contratos de compliance de fachada. 12 bilhões de reais do seu dinheiro. Se você não quer que esse escândalo seja abafado pelo sistema, na semana que vem ou no mês que vem, você tem um dever moral de compartilhar esse vídeo, mandar nos seus grupos de WhatsApp. Inscreva-se no canal, deixa seu like e comente. É muito importante o seu comentário. Eu não estou te pedindo nada aqui, gente, é só um comentário. Eu gravo esses vídeos, subo o material para vocês, dá um trabalhão danado e eu só quero pedir que você ajude a compartilhar a informação, porque ainda é a arma que nós temos contra esse sistema corrupto que foi instaurado no DF e no Brasil. Fiquem com Deus, até a próxima e como eu digo sempre, para você ficar antenado e debater política com qualquer pessoa, sua neta, sua filha, seu filho, sua sogra, seu amigo, qualquer um, vem comigo. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Desculpa aí, o sol bem na hora pegou aqui.